Olá, boa tarde. Mais um dia de live nessa quarentena que está prestes a acabar aqui em São Paulo, teoricamente. Cenas dos próximos capítulos. Hoje nossa live é com o Léo Tondato sobre arquétipos. Hoje vamos falar sobre o arquétipo do guerreiro, Ogum. E o Léo já apareceu aqui. Boa tarde para quem está chegando aí para nossa live hoje. Vamos desmembrar um pouquinho sobre esse arquétipo. Cadê o Léo? Tô aqui. Cadê o Léo? Boa Léo, onde é que tarde. está? Boa tarde, Léo. Tudo bem? Tudo bem? E esse cadê o Léo é da minha época, gente. Isso denuncia a idade. É o... Como chama? Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. Não tinha o... Nossa, enfim. Isso Voltamos denuncia para a a live idade. de hoje, Léo. Vamos lá. O André já está aí a postos com a caderneta? Aqui. Para nossa... Como o André fala, né? Ele fala que a sua live não é live, é aula. Ele coloca a aula de hoje é sobre... E é uma aula mesmo. Imagina. Oi, Fabi. Tudo bom? Tô vendo aqui pelos comentários. Comentários, a Imagina, galera tá gente. chegando. Imagina. Hoje vamos falar sobre Ogum. Quem é Ogum? O que é Ogum? O que Muita gente faz? falar. O que faz? Como sobrevivem? Onde vivem? Hoje no Globo Repórter. Então vamos lá. Ogum seria o deus africano do ferro, dos ferreiros, né? Tem uma outra questão também que as pessoas às vezes não sabem, mas Ogum também rege a tecnologia, Ah, é verdade. Olha os filhos de né? Ogum aqui ó, aparecendo, ó. Tem É os isso que que eu eu tô sei quem vendo. são, né? O André é, o Rani é, aí tem os que eu acho que são aqui, ó. O Dani, o Gil, coincidência, sincronicidade, né? Não existe coincidência. Não Meu existe. terapeuta me ensinou, meu professor, é sincronicidade. E aí, ó, chegaram tudo um atrás do outro. Olha que impressionante. O Dani, o André, o Gil e o Rani. É que o Ogum foi bradando a espada no escuro para chamar os filhos, entendeu? Ah, E o que acontece com o Ogum, né? Ogum foi um grande guerreiro, ele brigava com os reinos vizinhos, né? E dessas grandes guerras que Ogum travava, ele trazia sempre um espólio, tá? Existe, né, na África a distinção de que Ogum é aquele que corta a cabeça dos inimigos, né? Existe até um ponto em Yorubá que se fala Epaniobé, Ogum Epaniobé. Nesse ponto está literalmente mandando Ogum cortar a cabeça dos seus inimigos. Tá? Inclusive, essa é considerada uma saudação de Ogum também, né? Exatamente, exatamente. E a gente vai ver melhor o que é esse cortar a cabeça. Às vezes é literal, mas o que é simbólico, né? O que é eu simbolicamente sei. também. Eu sei. Né? E a gente vai ver direitinho o que é isso. Mas existe uma questão muito importante de Ogum. Ogum é impulsivo. Tá? Ele não. E o que acontece? Ogum, ele executa as coisas. Se você pedir, por exemplo, a um filho de Ogum, eu quero uma banana, ele traz a bananeira. Executa as Porque, coisas e as pessoas. exato, porque assim, por que só uma banana? É mais prático trazer a bananeira. Ele traz um cacho de bananas, enfim. E Ogum não reflete, né, os riscos da ação. Diferente, por exemplo, de Oxóssi, né? Ogum ele é impetuoso, ele está sempre travando batalhas, Hum. né? Mas, então hoje nós vamos ver esses dois lados, né, desse arquétipo, porque sem também esse impulso de Ogum, quando o filho de Ogum é ariano, não é retórico. Não, e aí, além de ser filho de Ogum, Ariana é filho de Ansan também. Aí Oh, meu não tem Deus. jeito. E aí o que acontece? Sem essa questão do Ogum que vai
desbravar, né? Quem abre, quem corta as demandas, sem esse impulso, sem essa coragem de Ogum, muitas vezes nós demoraríamos para alcançar o progresso. Então existe um outro lado também, porque é ele quem vai desbravar o caminho para quem vem atrás. Né? Inclusive nas lendas de Ogum, é Ogum que ensina Oxóssi a caçar. Ogum é irmão de Oxóssi, é irmão de Xangô, é irmão de Exu, né? E aí... Hein? Oi? Que família, hein? Que família, pois é. Pois é. Não, mas tem a família da Nanã também, que olha, é também. Que são o. Que a gente fala que é a família Patotinha, né? Que entra o Xumaré, Iroko. O Baluaê. Xumaré, Iroko, Baluaê, Ossan, Euá. né? Euá. Entra todos os introvertidos daí, né? A família dos introvertidos. E o que acontece? Existe um mito de Ogum que fala sobre o dia do silêncio, né? Ogum, cansado de guerrear, porque imagina, esse arquétipo do guerreiro, também nós vamos ver o que quer dizer no homem e na mulher. Mas Ogum, ele trava lutas sem cessar. Voltando de uma guerra, cansado, faminto, chega à sua cidade, né, ao seu vilarejo. E quando ele chega lá, houve um festival religioso em que o preceito, né, a proibição era que as pessoas falassem. Só que Uma Ogum... cabarela da época. Vaca boa. Boa, exatamente. Só que Ogum, ele nem se lembra desse ritual, enfim, ele chega lá no seu vilarejo, olha todos em silêncio, vai, pede água para um, pede comida para outro, ninguém fala, Ogum resolve a história. Mata todo mundo. Ninguém quis falar com ele fica enfurecido, Onde ele já mata todo mundo. dessa? Exato. E aí chega o filho dele e fala: pai, hoje é o dia do rito do silêncio. O que o senhor fez? E aí ele olha para o seu vilarejo todo devastado, as pessoas mortas, um banho de sangue. Ele pega a sua espada e se mata. Na hora que ele se mata, abre-se um buraco no chão. Aquele momento, Ogum vira um orixá. É muito importante trazer essa distinção, porque por que eu falei naquele momento que Ogum vira um orixá? Porque vai falar um pouco sobre a questão da jornada heróica. Um herói não nasce um herói, ele se torna um herói. Não é que assim, pronto, nasci, plantei uma semente e saiu um herói. Não! Ele se torna um herói. Tá? Essa história de Ogum, existe uma tragédia grega de Sófocles, de nome Ajax, o nome da tragédia, que Ajax era um guerreiro formidável, ele só ficava atrás de Aquiles, né? E aí ele achava que ele tinha que ser o merecedor das armas de Aquiles, das armaduras de Aquiles, né? E aí ele quis matar então os seus companheiros, os chefes gregos, e aí Atena faz com que ele delirasse e acreditasse então que os seus companheiros de guerra eram um rebanho de ovelhas. E aí o que ele faz? Como Ogum, mata todo mundo. E aí depois ele percebe o que ele fez e ele decide se suicidar e a esposa dele implora ele para que isso não seja feito. Desculpa. E aí não adianta, ele se suicida, né? Tá Então impulsivo e arrependido. ele é impulsivo e arrependido, exatamente. Ogum é sincretizado com a figura de São Jorge, né? E ele vai representar então psicologicamente, e hoje eu vou trazer um mitólogo para falar com a gente. A nossa conversa das áreas vai ser hoje de história e um mitólogo, né? Que é o Campbell.
Ogum representa psicologicamente os aspectos mais viris da personalidade. Nós podemos pensar, então, nessa figura de Ogum enquanto o deus guerreiro, como o Ares da mitologia grega, o deus da guerra, ou Marte para os romanos. Só que também Ogum era um deus ferreiro. Então nós podemos pensar na aproximação com Hefesto, deus grego, o que forjou o raio de Zeus, o tridente de Poseidon, e também ao Vulcano, né, que é o correspondente romano. E aí, por que eu estou trazendo essa questão do herói? Porque Ogum é considerado um orixá herói. Tá? Ele é arrebatado no dia a dia, ele é engenhoso, ele é inteligente, né? E aí, o que acontece? Então, eu convido a todos a realizarmos uma viagem aí. Olha como o arquétipo é algo tão poderoso e como esse inconsciente, né, é poderosíssimo. Você pode encontrar vários filmes de Ogum, por exemplo, os 300, o filme Ogum, 007, 007 é um Ogum. E você pode perceber pessoas que vivenciaram esse arquétipo, tá, durante a história. Como, por exemplo, Gengis Khan. Gengis Khan era um imperador mongol, né? E nós falamos sobre os genocídios. Gengis Khan realizou a morte de, acho que, de 30 a 60 milhões de pessoas. Isso no mundo antigo, né? Então, ele venceu a muralha da China e o Império Mongol, na época de Gengis Khan, deixa eu até ver aqui o dado. Naquela época, o Império de Gengis Khan chegava a uma extensão de 20 milhões de quilômetros quadrados. Entendeu? Só que, qual que é a face negativa... Olha o meu amigo Garfield hoje com a gente. Qual que é a face negativa do guerreiro? O tirano. Porque é aquele que utiliza desse mesmo princípio ativo, o princípio do guerreiro, o princípio do herói, de maneira negativa. O Jung mesmo já falava, onde o poder impera, não há espaço para o amor. Por isso que tem a fama de filhos de Ogum, né? Pular cerca. Filho de Ogum é mulherengo. Bora. Não, filho de Ogum é mulherengo. Por quê? Olha esse arquétipo. Isso, exatamente. Você falou muito bem, Rê. Porque o que acontece? Olha esse arquétipo do guerreiro. Você pode olhar o guerreiro. Tem um jogo, né? Por exemplo, eu gosto de fazer essas diferentes referências. God of War. Um jogo mais Ogum que esse, que até no título, né? E no título você vai pra cama com a própria deusa do amor, Afrodite. Então o que acontece? Porque a bebedeira, o excesso, e nós vamos depois ver em Xangô, que também há excessos, são excessos diferentes. Uhum. O Ogum gosta de medir força só por medir. Ele gosta de discutir só para ter o gostinho de que ele está por cima. Por quê? Ele é o guerreiro. Né? Só entra na batalha para ganhar. Ele só entra na batalha para ganhar, não existe perder. Né? Não existe perder. Né? E o que acontece? Outra figura aí, Ogum, que utilizou desse arquétipo de boa tarde, não estou conseguindo ler direito, mas boa tarde. Boa tarde, André. Quanto tempo? Bem-vindo. Outra
figura que utilizou negativamente sobre esse arquétipo, gente, quer dizer, não é que utilizou. Na verdade, é o arquétipo que nos possui, né? Não somos nós que possuímos o arquétipo. O arquétipo é muito maior do que nós. Mas que vivenciou essa polaridade negativa do arquétipo. Vamos falar bonitinho. Por exemplo, o Amin Dada, em Uganda. O regime do Amin Dada matou mais de 1 milhão de ugandenses. Tá? Calígula. Né? E agora eu vou trazer um exemplo ao mesmo tempo positivo e negativo de Ogum, Alexandre o Grande. Eu estava assistindo um documentário, já vou responder, tá, Bia? Eu estava assistindo um documentário uma vez falando só sobre Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele matou o melhor companheiro dele numa bebedeira. Então, assim, estamos lá bebendo no acampamento de guerra, matamos um monte. E aí, de repente, ele falou alguma coisa que o Alexandre não gostou. O Alexandre já estava para lá de Marrakech. Pegou a espada e cortou a cabeça do seu general. Por que não? Simples assim. Por quê? Resolve, executa. Executa. Né? Executa. Eu acho que em quais momentos que a gente pode pedir essa ajuda, né, desse arquétipo que nós precisamos? Acho que em momentos em que o herói se faz presente, Bia. Tá? Em momentos... E eu vou falar direitinho dessa jornada do herói para a gente conseguir vislumbrar isso melhor. Mas em momentos que a gente precisa dessa questão heróica, enfrentar questões... Porque Ogum também dá um movimento para as coisas. Tá? Ele quebra ali, ele com a sua espada, né? Quer dizer, ele também dá movimento. Eu estava falando daí do Alexandre, né? Então ele também, enfim, matou muita gente, mas ali no reinado do Alexandre o Grande teve uma difusão cultural gigantesca, né? O greco-budismo, a questão do Alexandre, da presença do Alexandre ali na região do Egito, né? A cultura helenística que vai juntar os elementos gregos, né? Romanos, enfim. Ele traz uma riqueza de conteúdo que nós podemos pensar que para aquela época não seria então uma riqueza tecnológica, não seria um reinado de Ogum, né? E aí eu vou começar a falar para vocês sobre uma questão importante. Eu vou começar a trazer a primeira referência, é um livro do Campbell, um dos, se não for o maior, mitólogo, né? Aí dos nossos tempos, que ele vai falar em um livro chamado O Herói de Mil Faces, sobre a questão dos heróis. E ele vai trazer o herói guerreiro também. Porque Ogum é um tipo de herói. E existem vários tipos de herói. Por exemplo, um outro orixá herói é Oxóssi. Mas que é um outro ato heróico que precisa, né? E aí como é que é essa jornada aí do herói? E aí vamos trazer isso para o nosso contexto também. Então, em primeiro lugar, desse esqueminha, existe o mundo comum. Então você está lá, tranquilo, né? Sossegado, e de repente existe um chamado à aventura. E aí eu faço um grifo, porque nós imaginamos, e nós temos inúmeras jornadas heróicas durante a vida. E nós imaginamos que esse chamado à aventura é algo extremamente grandioso. Né? Nós tendemos a achar isso, e querer as coisas, olhar para essas coisas grandiosas. Então a mudança tem que ser algo grandioso. Eu acho um pouco complicada essa questão, porque nas pequenas coisas, muitas vezes, você percebe grandes transformações. Né? Então tá lá o herói numa boa, então tá lá vivendo a sua vida.
De repente tem um chamado à aventura. E esse chamado à aventura, por que que há esse chamado? Primeiro, há um conflito. Há um desafio. E esse... Mas por que que é esse chamado à aventura? É um desafio que obriga, então, esse indivíduo, esse cidadão que nós chamamos de herói, a experimentar coisas novas. É essa a questão da aventura. A aventura não é uma saga épica, então não somos todos nós que vamos, sei lá, pegar um barco como o Odisseu, na Ilíada, e vamos velejar e passar pelas ilhas lá, enfim, não. Quantas vezes na nossa vida nós temos um chamado para aventura? Para experimentar algo novo, para vivenciar o novo. E aí o que que nós fazemos depois desse chamado de aventura? Nós recusamos. Tá? Porque o herói fala, eu vou, sei lá, vamos, eu ia falar, vamos dar de emprego para ganhar mais, mas às vezes, sei lá, um desafio muito grande. Então você vai para um cargo lá de gerência, sei lá, enfim. Mas tá tão confortável aqui. E se não der certo? E se? E se? Exato. E se é a pior coisa que existe? Tá? Porque ele fala, mas aqui no meu lar tá confortável, tá quentinho, tá gostoso. Então, mas aí o que acontece? Então ele pensa, não, vou ficar aqui quietinho. Mas o conflito, o desafio não deixa de incomodá-lo. Então fica aquela coisa lá na cabeça, martelando e martelando novamente. Então, desse impasse, vou, não vou, não vou, vou, ele precisa de um empurrãozinho, às vezes de um pontapé. E aí que ele encontra uma figura de um mentor. Geralmente, nas histórias míticas, esse mentor é um velho, iluminado, mas... É o Gandalf. Gente, é o Gandalf, exato. É o velho sábio. E quantas vezes essa figura do mentor pode vir de inúmeras maneiras, né? E, gente, quando eu tô falando de guerreiro e de herói, e de Ogum enquanto princípio masculino viril, por exemplo, eu não estou falando do homem. Eu estou falando da mulher e do homem. Porque a mulher existe um homem interno na mulher, de nome Ânimos. Vamos falar assim, muito entre aspas, tá? Que seria essa parte masculina que existe dentro da mulher, existe a parte feminina dentro do homem chamada ânima. Né? Então, aí voltando para nossa jornada. Aí o herói fica, vou, não vou, faço, não faço. Daí o mentor dá um empurrãozinho, ou faz um trabalho para o herói fazer lá alguma coisa, enfim. Ele vai começar a enfrentar aquele desafio. E às vezes, por exemplo, uma jornada heróica é o casamento, gente. Às vezes é uma... entre outras. Mas também é pior que é mesmo, porque você vai descobrir várias coisas ali, né? E aí o que acontece? O herói vai atravessar, então, esse primeiro limiar. Ou seja, quando a gente fala de atravessar o primeiro limiar, gente, é quando o herói... Vamos pensar na palavra, limiar. Ele está ali no limite entre o que ele conhece e se aventurar ao novo. Lembra quando eu falei na live passada? Eu sempre gosto de fazer uma relação entre uma live e outra, tá? Quando eu falei da live passada, enquanto Hermes, enquanto hermenêutica, enquanto ali no limite das situações, olha o momento. Tanto que quando na Grécia os heróis iam realizar essa jornada heróica, eles estavam nesse momento limite, eles, o que falavam para eles? Que Hermes o proteja, que é nesse horário limite, né? E Exu e Ogum são irmãos. Tá? É por isso que eu falo, mitologia é uma coisa fascinante. É rico. E aí o que acontece? Esse novo não precisa ser um lugar
físico novo, tá? Vamos ampliar esse pensamento. Mas é algo, esse mundo novo é algo que ainda é desconhecido, então, pelo nosso querido herói. Que ele ainda não sabe o que é. E aí, o herói pegou as suas trouxinhas, pé na estrada, tá lá andando. E aí ele vai se deparar com inúmeros desafios, com desafios menores, com contratempos, enfim, que vão testando as suas habilidades e que vão deixando mais preparado para maiores provações. Gente, isso não é uma metáfora também nossa enquanto processo de vida? Né? Então, ele, nesse momento das provas, de que vai ver que é aliado, que é inimigo, e às vezes inimigo se faz de aliado, enfim. E às vezes aliado. Aí eu faço um grife para uma figura importante que eu acho que é muito legal, que é a figura do anti-herói. Que é quase um, né? Às vezes parece um vilão, mas que faz coisas formidáveis, porque o herói também tem uma coisa apolínea. O herói você sabe que ele vai fazer aquilo, que ele vai crescer, né? O anti-herói ele é mais dionisíaco, eu acho isso mais legal, ele é mais sacana. E aí o que acontece? Não, e aí o que acontece? Ele vai então descobrir quem ele pode contar, quem quer prejudicar, né? E aí ele vai para a aproximação da caverna secreta. O que acontece? Sabe quando o mar recua antes de um tsunami? É nesse ponto que ele chega. Que ele faz uma pausa, ele se recolhe em um esconderijo. Tá? Eu ia fazer uma analogia que tá. Eu vou fazer uma analogia com um desenho, tá bom? Os Cavaleiros do Zodíaco. Adoro. Então, quando eles vão enfrentar o santuário, o Ikki tá repousando num vulcão, né? Quando eles vão enfrentar o Chakra de Virgem, um vai ver o mestre ancião, o Shiryu, o Yoga volta lá pra Sibéria. É mamãe, exato. Quer dizer, o herói ele recua para adquirir forças, que ele vai voltar aí lá para o seu questionamento inicial, para o seu enfrentamento dos medos, tá? Por quê? Esse conflito interior é importante. Essa pausa é importante para mostrar, então, que algo grande está por vir. Mas já veio coisas pequenas que foi transformando o nosso pequeno herói. Então, esse recuo, por isso que eu falo, a visão do mar, né, antes do tsunami, ele serve para que o nosso herói, então, se prepare melhor para essa grande provação. E aí ela chega. A provação, né, os 12, por exemplo, os trabalhos lá de Hércules. Essa aprovação, quantas vezes nós vivenciamos isso na vida? É uma espécie de morte. Morremos simbolicamente. Aí eu adoro Mestre dos Magos, eu vi comentário aqui, eu adoro. E essa morte, ela é extremamente necessária, tá, gente? Para ele cumprir o seu destino. Por exemplo, no último filme do Harry Potter, ele não chega a morrer simbolicamente? Ele não é o nosso heróizinho? O Homem de Ferro também deu uma morrida de leve. Exato, assim, morro peronomútil. Tá? Por quê? Existe, gente, um desenho antigo, tá? Que mostra isso de uma maneira simbólica muito bonita. O nome do desenho é Yu Yu Hakusho. Ele tá com essa... Eu amo esse desenho. Então, ele tem... Não, isso vai acontecer ao mesmo tempo. Quando eles estão no Torneio das Trevas e vão enfrentar o Toguro, o Yusuke entra literalmente numa caverna. E aí ele vai receber o Reigan, né, mais intensificado da mestra Genkai, e assim, ele aparece lá, ele apanhando, cuspindo sangue, é bem isso. Né? Então o que acontece? Para
Isso. Ele vai passar por um teste físico de dificuldade enorme. Ele vai passar por um inimigo O letal. desenho começa assim, né? Que ele morre e aí começa a saga dele, né? A partir da... Ele morre, né? Pra salvar o Ele mundo. consegue voltar. São duas sagas heróicas, né? Sim. Exato. E aí a gente pode pensar nessa questão de... É que você é macumbeiro. O Daniel falou, tava pensando no Yu Hakusho e ele falou, é tudo sincronicidades. Tô aprendendo, viu? Boa, Rê. Não, e aí o que acontece? Ele passa por um conflito interno também enorme, né? E eu acho que a gente trouxe agora essa questão do Yu, ele acontece em dois momentos heróicos, né? Mas grandes momentos heróicos. Mas nós podemos pensar em quantas vezes nós repetimos esse ciclo na nossa vida, né? Enquanto momento heróico, enquanto na figura de herói. Muitas vezes a figura do herói está muito presente na primeira metade da vida, em que a questão de fazer está muito aí grande e é necessário. Então é necessário desenvolver esse herói na primeira metade da vida. Tá? Eu já vou falar para vocês um pouco disso. O que acontece? Independente do que o herói tem que fazer, qual seja a tarefa, qual é a tarefa? Ele precisa reunir os conhecimentos, tudo aquilo que ele foi aprendendo na sua jornada para poder enfrentar esse mal. Quando ele enfrenta esse grande mal, ou essa grande questão, e o pior inimigo do herói é ele mesmo, não é o monstro, é ele mesmo, porque muitas vezes o herói se perde ali nos caminhos, e às vezes tem umas figuras que geralmente... Vocês perceberam que quando o herói se perde, tem geralmente uma mulher que dá uns 2 tapas na cara dele para ele voltar pro lugar? Por quê? Por quê? Geralmente, essa figura feminina que aparece é a ânima do herói. Que tá ali direcionando, né? É igual o Ogum, que é o nosso centro hoje. Ogum, geralmente, ele vai projetar para a figura de relacionamento amoroso a ânima. Porque por ele vai executando, ele vai fazendo, ele é impedou, não tenho o que fazer, eu vou fazer, tá. Então ele geralmente projeta essa questão sensível na companheira. Tá? Isso, gente, eu não tô analisando agora os outros orixás que a pessoa tem. Tô olhando só Ogum, tá? Porque você pode ter Ogum em Ansan, você pode ter Ogum em Oxum, enfim. Léo, posso fazer um tique aqui, um PS no seu comentário? Vamos. Porque muitas pessoas aqui, que eu tô vendo que alguns eu conheço, não tem tanta familiaridade com orixás no sentido religioso. Então, meu orixá de cabeça e tal. Nesse ponto de vista, assim, você pode explicar de uma forma rápida para quem está conhecendo agora o que significa eu ter o Ogum me regendo em alguma parte? Por exemplo, o André é filho de Ogum. Para uma pessoa que não entende muito bem, como que... Tá, ó, gente, simples, rápido, fácil, depois de aprender, vira igual horóscopo. Mentira. O que acontece? Você é regido por um orixá. Um orixá é aquele que escolhe o seu ori, né? Que escolhe a sua cabeça, tá? Mas ele não ajuda. Então é como se fosse um pai ou uma mãe. Só que não é esse pai, é essa mãe sozinha. Depende do lugar, por exemplo. Tem umbandas que nós nos consideramos filhos de todos os orixás. No candomblé você tem 4 orixás só. Enfim, então aí você tem algumas ramificações, tá? Mas você vai ter, geralmente, o orixá de cabeça, que nós chamamos de orixá de frente, que é aquele que vai te reger. Quando você fala, eu sou filho de tal. Então, esse tal é o seu orixá. Esse tal é o seu orixá de frente, de cabeça, né? Isso tem a ver com algo, por exemplo, que você está falando do arquétipo dos filhos de Ogum. É você ter a energia daquela vibração em você, daquele arquétipo que vai te ajudar a melhorar alguns aspectos da sua vida ou ter alguma atividade. Isso. E aí, outra questão. E aí, outra questão. As pessoas falam, eu sou filho de Ogum. Então, nossa, eu só vou ter manifestações psicológicas arquetípicas de Ogum. Ah, rapaz, peraí, que você é filho do homem da espada. Você não é a espada dele, não. Entendeu? Então, pera.
Em algum momento, às vezes você está vivenciando uma situação que você está Oxóssi, que você está Obá. Gente, essa questão para psique não é assim, que é o. Tá? E a Então tem uma gente pode questão. usar isso a nosso favor também, né? Preciso, por exemplo, Exatamente. ter mais foco no que eu preciso desenvolver, ter um raciocínio mais direcionado, eu posso me conectar com o Obá, por exemplo. Exato. Exato, entendeu? Então, assim, é uma questão, é a questão psicológica que a gente pode vivenciar, né, os arquétipos, essas possibilidades arquetípicas, e ritualística, o que acontece? Esse orixá de frente, a sua mãe e o seu pai, que nós chamamos de Dijuntó, né, eu conheço por Dijuntó, e as duas heranças, tá? São dois orixás heranças, né? Por exemplo, André de Ogum, né, André? Sim. Ogum e Oxum. Ogum e Oxum. Uma pequena brincadeira. Eu corto a espada e. Ah! Pronto, Corta e passou. chora. Eu corto a espada. Ai, cortei! Claro que é uma brincadeira, porque a próxima live é de Oxum, né? Mas se me reduzir na frigideira, vai sobrar isso. Mas o que acontece? Olha que combinação interessante. Dá pra. Gente, essas possibilidades a gente pode analisar de inúmeras formas, tá? Eu, por exemplo, sou filho do orixá mais lindo que existe, Oxóssi. Concordo. Concordo É, plenamente com né, você. o bom é que o Oxóssi é modesto, né, gente? Nossa, demais. Sensacional. Tá, então, assim, é essa questão de orixá de frente, de juntó, as heranças, tá bom? Depois que você vai aprendendo, leiam, gente. Uhum. Tá, leiam, mas não vai procurar, assim, me jogar no Google, 10 filhos de 10 formas de ser um filho de Ogum. Não. Não. Mas tentem pensar. Aqui é uma ótima aula de entender o arquétipo de Ogum e de você se reconhecer nas características. Exato. Né? E assim, e se reconhecer como Ogum não quer dizer que você seja filho de Ogum. Uhum. Às vezes, algum momento que a gente está passando, tá? Combinação de Ogum e Ansan, pera, é uma TNT, rapá. Quebra Claro que tudo. claro que eu tô brincando, mas é assim, é camarada, conversa, brinca, pisa fora pra você ver, que ele te arrebenta e ainda te joga longe com os Fala ventos. na cara, é sincerão. Gostou, Não. tchau. Não, e aí se fala na cara, fala assim, nossa, mas. Aí é parte da Yansan, né? Porque a Yansan fala, falei isso? Ai, que pena. Yansan tem uma parte assim que fala, Como já diria a foi. Thaís, você que lute. Exato, você que lute, exatamente. É bem por aí, né? E aí, voltando, né, nessa toda essa questão da heróica, gente, o que acontece? A aprovação do herói tem uma transformação. Por isso que muitas vezes o herói quase morre, tá? Depois tem a recompensa, quer dizer. E aí é engraçado que a gente pensa na questão da recompensa como então, sei lá, ganhei esse bônus, foi recompensado e pronto, acabou, né? Gente, não é só a recompensa, é saber lidar com aquilo que você descobriu da sua jornada heróica, que não é fácil também, Uhum. tá? Enfim. E aí tem o caminho de volta. Geralmente ele vai, né, aí das historinhas ele pensa entre a realização de um objetivo pessoal ou de um bem coletivo maior, mas essa seria o ciclo aí da jornada do herói. E essa jornada do herói é muito aplicada em filmes, né? A maioria dos filmes. Só todos. Muito. Só todos. Tirando Só todos. Só todos Só o ganhador do Oscar do E aí, eu sei que o André vai anotando as referências bibliográficas, né, André? Eu vou falar de mais uma, de um livro, gente, maravilhoso. Se vocês puderem, leiam, tá? Homens, mulheres, porque vai falar, né, dessa questão que se chama Rei Guerreiro Mago Amante. Ele fala sobre as 4 faces do arquétipo do masculino. Ele é lindo. E para nossa degustação, né, André, de hoje, Opa. Eu vou trazer uma partezinha. Tá decantando aqui. Tá decantando aí, beleza. Eles já estão aqui espalhados para degustar com vinho. Beleza. E aí eu vou falar um pouco dessa questão do herói, né? Aprofundar mais um pouquinho. Olha só alguns aspectos negativos do herói.
E olha só, a gente estava falando dos filmes, né? Que a maioria dos filmes tem esses ciclos do herói, né? Eu acho que em todos os filmes, tá, gente? Uhum. Tem uma, tem uma questão do herói negativa enquanto valentão exibicionista. E olha, o arquétipo do guerreiro hoje na sociedade é o que mais traz medo. Porque o arquétipo do guerreiro pode ser justamente o arquétipo agressivo e pode ser justamente o arquétipo de um agressor num caso de violência doméstica. Que inclusive tá em muitos Itanas de Ogum, certo? Sim, sim. Teve a briga que ele teve com o Yansan, né? Eita, nós, sai de baixo. Ogum brigou com o Yansan. Yansan estava indo no mercado, estava na floresta. E Yansan anda pelo Você mundo, tá lá no Carrefour. né? Foi lá do Carrefour, colocou Imagina, máscara, a gente usa em máscara. Hã? tadinha da operadora de caixa. Passa rápido isso, menino. Pois é, pois é. E você sabe como é que Yansan anda pelo mundo, pelas florestas e pelo mundo? Com a Como? sua pele de búfalo. Nossa. Então, e aí o que acontece? Ai, Tava, Deus. tava ela lá de búfalo, parou pra ir no mercado, né? E deixou a pele de búfalo na floresta. Só que, quando ela foi ao mercado, Ogum olhou aquela mulher e falou: vem cá, coisa linda. Chuchu. Ai, ai. E ficou apaixonado. Só que Ogum não é aquela coisa, fala, meu bem, eu tô apaixonado por você, vem cá, meu amor, né? Você pode perceber até nos filmes, o guerreiro ele é meio chucro, né, pra essas Ah, coisas, né? Então, por exemplo, ele vai olhar pra mulher, daí de repente olha, dá aquele clima no ar que você sente até pela TV e sai quebrando tudo, enfim, né? Aí, quando o Yansan volta do mercado, tá lá algum com a pele de búfalo de Yansan na mão e fala, vem cá, meu bem, você vai morar comigo. Ela, chantageada, fala, vou. E aí eles ficam morando juntos por um bom tempo, até que um dia as outras esposas de Ogum embriagam Ogum com vinho de palma. Gente, vinho de palma é um problema na mitologia africana. Todo mundo fica bem louco de vinho de palma, tá? E sai fazendo besteira. Nanã embriagou Xalufan com vinho de palma. Ogum foi embriagado com vinho de palma. Deveria abolir o vinho de palma, sei lá eu. Enfim. Aí elas contam que quer dizer, ele conta, desculpa, gente. Ogum conta dessa pele de búfalo de Yansan. E ela é ridicularizada. Yansan, na hora, pega a sua pele de. Então temos duas vertentes. Ela pega a sua pele de búfalo e foge pelo mundo, e deixando os chifres, que inclusive é um ritual do candomblé. Você quer chamar Yansan em terreiro de candomblé num minuto? Só você bater no assentamento de Yansan, 2 chifres, pá! Você vai ver, hey! Yansan tudo chegando. E aí aquilo lá vira um verdadeiro vendaval, furacão Katrina, enfim. ai, meu Deus. E aí, outra vertente é que eles se enfrentam. E aí, Ogum é dividido em 7 pedaços, Ogum Megê, e Yansan é dividido em 9 pedaços, Oiá. É aí que vem esse nome de Ogum Megê, né? Que tanto que Ogum Megê, né? E Yansan chama de Oiá, tá? Então, como eu tava falando, você quer vinho de palma nessa quarentena? Rapaz, isso dá um problema, gente. Vinho de palma dá um problema danado. Tá? Se E aí, Oxalá caiu com vinho de palma. se Oxalá que é coisa, quem somos nós, não é? Somos nós. Então, eu falei da questão do valentão exibicionista. Que é muito, gente, é muito caricato, né, nos filmes, esse valentão exibicionista no herói. Tá? E como eu falei, a figura do guerreiro muitas vezes como sendo o agressor dentro da ótica daí de violência doméstica. Ô, Léo, você tá falando do Oi. valentão exibicionista, a blusa que o André tá. Olha! Gente, Spider. Ô, Bunhê! Juro que foi sem querer. Mas, gente, nós temos uma outra face desse herói. Porque um é exibicionista, certo? Mas tem também o covarde.
Ah, É uhum. tipo o Leão Covarde do Mágico de Oz. Ah, sei. Entendeu? É tipo, Super é tipo, entendo. Me reconheço. sabe? É um outro lado aí sombrio, tá? Deixa eu pegar aqui que eu falei, eu também coloquei. Então, que eu falei que a gente vive numa época que as pessoas sentem-se constrangidas com a forma do guerreiro. Porque o que acontece? Muitas vezes o guerreiro, gente, é extrovertido. Tá? Isso, por exemplo, para um homem introvertido é as trevas, tá? Gente, eu juro de pé junto que eu sou introvertido, viu? Eu sou introvertido. É verdade. E o que acontece? Porque as mulheres vão se sentindo intranquilas, tá? Porque elas se tornam daí vítimas da sombra desse guerreiro. Ou seja, é o lado que eu falei. Ou sim, eu sou introvertido, sim. Ai, Sabia também. todo Ai, mundo. gente, Ah, tá. Concordo, viu? eu sou, é verdade, eu sou tímido. Então o que acontece? Eu também. Nossa, estou acabando com o professor hoje. Então o que acontece? A tirania é o lado sombrio do guerreiro, tá, gente? Como eu falei lá no começo, Gengis Khan, Amindadá, Calígula, né? É o lado sombrio aí do guerreiro. E você percebe que quando uma guerra explode, existe algo aí enquanto psicologia coletiva, arquetípica, de uma energia agressiva, entende? Então você percebe o temor, a desconfiança, enquanto sintomas, né? Hoje nós temos o quê? Um masculino suave, bem entre aspas, né? E o feminino se colocando, tá? E mulheres, o mundo sempre foi, sempre vai ser feminino. A palavra que nós usamos do latim para falar do mundo é anima mundi, a alma do mundo. A alma só pode ser feminina. Homens, me desculpem. Não, não E concordo. Não é concordo. simples. Entendeu? Não concordo. Gostei. Então, o que acontece? Outra parte aí da história que eu tava olhando aqui, tava lembrando agora. As cruzadas, gente, olha que jornada mais heróica. Tem mais coisa mais heróica do que isso, mais guerreira? Tá todas essas historinhas vêm aí para nos falar sobre essa questão do. Como que eu tô de tempo? 10 minutos. Ah, tá bom. Dessa questão aí dos guerreiros, né? E, por exemplo, o exército de Esparta, super famoso, eles tinham também uma tática para dar medo nos guerreiros. Além do escudo, ele fazia o au, au, au. Então você tava ouvindo aquele negócio lá de longe. Au, au. Eu iria de uma calça marrom, tá? Porque, imagina, eu ficaria morrendo de medo. Como é o nome dos jogadores de rugby lá da Nova Zelândia? Ah, ele, Esqueci. Que eles fazem o o Haka. Eles fazem o. haka. São os Maori, né? Maori. Isso, isso. Então, e olha só, gente. Se nós formos olhar a nossa história enquanto povo, não brasileiro, tá? Tô falando mundial. Se nós formos olhar na nossa história, Ogum esteve presente em inúmeros momentos. Porque o que acontece? A nossa história muitas vezes foi definida pela guerra. Tá?
Ah, Fabi, obrigado. Ah lá, eu falo que eu sou uma pessoa tímida, gente. Eu tô vermelha aqui, não dá pra ver, tá batendo a luz É aqui. maravilhoso. Aprovado. Super. Então, o que acontece? Olha, várias guerras ao longo da história, a questão também das guerras mundiais, tá? A questão é, e vocês percebem que nesses grandes momentos sombrios, agora falando a nível de psicologia coletiva, tá, gente? Você tem, por exemplo, agora, nós estamos vivenciando a sombra aí com o Coronga, né? Que eu já deve estar apelido de Coronga. E, mas, brincadeiras à parte, nós, muitas vezes quando nós vivenciamos momentos sombrios, em momentos, né, de guerra, claro, você vivencia esse momento, há uma ressaca, e depois você tem momentos de ampliação de consciência, né? Avanço da tecnologia, da medicina, afins. É um movimento interessante, você tem um movimento de ampliação. Mas aí é quase Shiva, uma divindade hindu da destruição. Você precisa primeiro destruir para depois construir. Então primeiro entra Shiva e depois entra Brahma, né? Que é que vai reconstruir as coisas. E reconstruir naquela, né? Porque Brahma também acaba com o mundo a cada 6.000 anos. Entendeu? Então, é mais ou menos. Outras figuras também de herói. Rambo, tá? Rock Balboa. Rock Balboa. Boa, também, também. Gente, nós somos repletos de figuras, né? Mas, então, mas geralmente nós observamos a parte do guerreiro enquanto o guerreiro sombrio ou o guerreiro raivoso, que é aquele tomado pela raiva. Mas eu falei muito dessa questão do guerreiro, mas existe também o lado positivo, tá? Quando você, por exemplo, vai no Antigo Egito, quando eles se revoltam, tá? A própria revolta, né, dos hebreus, quando você tem a unificação do Egito, são coisas aí do herói positivo. Quando você se revolta aí com alguma coisa e traz ali uma nova ordem, porque o herói também traz ordem para as coisas, um outro tipo de ordem, entende? Então, olha só mais uma vez uma outra faceta da importância de Ogum, né? Eu gosto muito, gente, quando eu estou na clínica, atendendo, ou quando eu estou dando aula, de desmembrar as coisas e depois remontá-las. Então, eu trouxe essa parte negativa do herói e também estou trazendo a parte positiva, que é o avanço, que é. Gente, às vezes nós passamos por situações na vida em que a gente fica apanhando, apanhando. Né? Às vezes a gente não precisa revidar também um pouco. Ou seja, no sentido de. Obrigada. Eu fiquei hoje a live toda e só precisava ver essa parte. Amanhã eu tenho terapia com o Léo, já tem assunto a dizer. Obrigada. Mas assim, porque às vezes a gente precisa revidar. E quem vai revidar? É o herói. Tá? Ó, outro exemplo positivo do herói, gente. Né, nesses 5 minutos que eu tenho? Isso. Tá. Lá na Índia, a Índia tem a classe dos guerreiros, né? Que conquistou e estabilizou o subcontinente indiano. Entendeu? Como eu falei, os hebreus bíblicos, até os próprios romanos, os tiranos, mas os outros que também trouxeram progresso. Então, o herói vai trazer a questão do progresso, né? E existe também o guerreiro na sua plenitude, tá? Por exemplo, o tal guerreiro para os samurais, que também se Ai, Dani. transforma. Que foi? Quem? Como? Daniel, nosso samurai lá na poetria. Então, que eles chamam de Maat ou tal do guerreiro, desculpa. O que é um caminho espiritual, é um caminho psicológico de vida. Tá? E aí a questão é,
O desafio do guerreiro é utilizar o impulso agressivo não como uma forma destrutiva, mas sim construtiva. Por exemplo, CEO. CEO não é agressivo, gente? De empresa? Ele não tá lá em cima e pá, é resultado, não sei o quê. Executivo. Ele tá usando aquilo positivamente. Quer dizer, às vezes não, porque ele pode entrar num burnout aí. Mas, enfim. Ele pode utilizar essa mesma energia de uma maneira, enfim, positiva, né? Eu acho que o importante é o guerreiro precisa saber em qual momento que a sua agressividade é apropriada. E como que ele vai saber isso? Pela jornada heróica, pela clareza do pensamento, pelo discernimento, pelo olhar para si mesmo, tá? E existe uma questão, porque o guerreiro está sempre alerta, ele está sempre desperto, né? Ele vai concentrando a mente e o corpo, o samurai chamava isso de atento, né? Então, aí fica o desafio nosso, enquanto jornada heróica, enquanto controle dessa questão mais agressiva, tá? Enquanto compromisso transpessoal, de como utilizar essa, essa questão, né? Esse também compromisso transpessoal é uma. E a gente percebe isso até no Ogum, né? É uma lealdade para com alguma coisa. E aí, como eu falei, a questão fica de utilizar essa agressividade de maneira positiva. Mas, gente, sem sombra de dúvida, necessitamos de Ogum, precisamos de Ogum, precisamos de tudo isso que ele traz. É um dos arquétipos que vai aí compor a gama inesgotável de arquétipos, tá? E, enfim, acho que é isso. Acho que é a garrafa do vinho. Eu tô olhando pelo relógio aqui. A garrafa desse vinho, mas vocês podem degustar sempre, meus amores. Toda quarta-feira aqui com a gente. Nossa, Léo, maravilhoso, mais uma vez. Aprendi muito, muito, muito. Vai falar. O André nem abriu a boca hoje, viu? Pra quê? Não tem nada a acrescentar. Ó, é bacana que Ogum é o orixá que eu, de longe, mais estudei na minha vida. Eu sempre leio alguma coisa sobre Ogum e você trouxe várias referências completamente fora daquilo que eu estou acostumado a estudar. Ah, que bom. Muita coisa bacana. Vai ficar bem legal esse episódio. Esse episódio já tá, né, muito legal. E quem não conseguiu assistir do começo, quem quiser ver de novo, redegustar mais algumas vezes, casadeautocuradores.com.br. Lá tem todas as nossas lives. As 2 lives que a gente já teve com o Léo, de orixás e também de orixá Exu. E agora essa de Ogum também vai falar. Vi alguém falando que era filho de Ogum e Exu. A live anterior foi falando sobre orixá Exu. Exato. Acho que foi o Leandro. E o Léo vai estar aqui com a gente toda quarta, né, Léo? Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito compartilhar o seu conhecimento. Qual que será o próximo orixá? Oxum. Mamãe. A próxima é Oxum. Com o André, né? A próxima vai ser Oxum, Afrodite grega. Ô, Léo, o boleto eu paguei, tá? Nunca é demais, né? Se quiser, a gente... Vou trazer daí Oxum. Léo, você tem 1 minuto. E aí vai cair a live. Para você falar. Gente, obrigado. Continuem assistindo. É um prazer enorme estar aqui compartilhando esse pouco que eu sei. Vamos lá. Não sei tudo. Também estou sempre na minha jornada heróica, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto processo. E... Enfim, Oxóssi é a próxima, Paulinha. Beijo, saudades, viu? É Oxum, depois Oxóssi. E vamos lá, assistam. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, é isso. Maravilhoso. Léo, muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Imagina. E até a próxima. Obrigada, galera. Até a próxima, gente. Brigadão. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.